Eu vou ler no livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 11. Porém, Naamã muito se dignou e saiu, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não se poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Eu vou ler só até aqui porque muitos que leem a Bíblia já conhecem a passagem de Naamã, e a palavra fala assim: Naamã, homem valoroso, porém leproso, homem de honra, né? Homem de capacitado, homem de qualidades, homem muito importante, né? Mas aí a palavra fala, porém, ele era leproso. E a lepra, naquela época, quem a tinha era tido como imundo, né? E as pessoas, elas até se afastavam de pessoas assim. Tenho certeza que Naamã, como chefe do exército, ele tinha que esconder, né, o problema dele, né, a doença, a enfermidade. E uma das criadas da casa, né, fala para a esposa de Naamã, se ele conhecesse, né, o profeta lá de Israel, ele curaria a ferida, as enfermidades dele, né? E acabou acontecendo que Naamã foi até o profeta. E o profeta, ele fala para Naamã, vai até o rio. Ele manda recado, né? Louvado seja Deus. Aleluias, meu Deus. Aqui, ó. Então foi Naamã e notificou o Senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. E depois de ter entregue a carta ao rei, né? Aí Eliseu manda chamar, né? E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem. Então quer dizer, Eliseu, ele nem falou com ele nem foi até ele. Ele mandou uma mensagem, ó, diga a ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E aí Naamã, por ser líder, por ser chefe, ele entende que foi uma falta de respeito da parte de Eliseu, porque não recebeu, né, não tocou trombeta, não fez nenhuma festa, não o tratou como se deveria tratar um chefe de exército, com as honras que deveria, e ainda manda que ele se banhe no Rio Jordão. E ele entende que o Rio Jordão era muito mais sujo de que os rios que ele conhecia, que ele estava acostumado, né? Aí um dos soldados dele aconselha ele, mas qualquer coisa que ele te pedisse, você não faria? O senhor não faria? Ele ainda chama de pai, assim, com respeito, né? Aí a Bíblia deixa isso bem claro para que a gente veja que havia um respeito da parte daqueles que o serviam, que andava com ele, né? Mas não é sobre
o poderio e a honra de Naamã que eu quero falar. Eu não quero falar do homem Naamã com todos os seus méritos. Não, eu quero falar sobre Naamã enfermo, Naamã leproso, Naamã soberbo, né? E trazer isso para nossas vidas. Assim como Naamã, quando a gente vem para Jesus, é como se a gente estivesse doente. E eu fico assim assustada com algumas pessoas que veem as outras, observam as outras e vê que caiu, vê que errou e não entende que a pessoa está passando por um processo de cura. Naamã poderia ter dado um mergulho só, mas a soberba de Naamã não seria abatida em um só mergulho. Não era só a cura da lepra, mas também a soberba de um homem que entendia que teria que ser tratado de uma maneira diferenciada dos outros. E que se via, né, melhor que outros. Então, aqueles 7 mergulhos ali estava limpando não só as feridas, mas também a alma. E muitas vezes a pessoa vem para Cristo, vem cheia de defeitos. Muitas vezes ela até volta mesmo, sabe, cai mesmo e retorna de novo. E alguns falta paciência, falta o amor, né? Falta o amor em nós de olhar para essas pessoas e entenderem que elas estão sendo purificadas das suas lepras, sendo purificadas dos seus pecados, e que nem todos passam pelo mesmo processo. Naamã poderia ter sido curado somente através de uma palavra de Eliseu. Mas aí Deus mostra para nós que nem todos passam pelo mesmo processo. Alguns vai através de uma palavra dada. A pessoa nunca mais volta a ser o que era. A pessoa nunca mais comete os pecados que cometia. Mas outros não. Outros é necessário uma busca maior, sabe? É necessário muitas vezes que a gente ore mais por eles, dê mais conselho, chame mais atenção para que essa pessoa venha ser colocado por Deus na posição que Deus quer que ele esteja. E enquanto essa pessoa erra e volta, essa pessoa vai sendo purificada da sua lepra, sabe? Vai deixando a sua fraqueza para trás. A sua fraqueza vai sendo tirada dela. Louvado seja Deus, como se fosse uma enfermidade. Muitas vezes nós, quando a gente vê uma pessoa estando em Cristo errando, estando em Cristo e muitas vezes até escandalizando, né? A gente não entende que a lepra da pessoa ainda não está totalmente curada. E nós temos que amar uns aos outros a ponto de usar de misericórdia. Nós falamos muito mal uns dos outros, sabe? Nós condenamos uns aos outros. A palavra não diz que Naamã era cristão, mas a palavra diz que Eliseu deu a chave da cura para ele. Eliseu podia dizer: você nem serve ao Deus que eu sirvo. Você é totalmente ímpio para mim. Mas Eliseu disse: vai e se lava, vai e se limpa, porque quem vai curar a tua ferida não é a minha palavra, não é a minha condenação. Quem vai curar a sua ferida é Deus. Quem vai te purificar não são as águas do Rio Jordão, mas é Deus. E não que eu seja a favor de que a pessoa fique saindo da presença de Deus, que a pessoa fique na presença de Deus, mas fique em pecado. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor o tempo todo dos céus, e para os céus, não, lá nos céus não existe pecado. Então, eu sou a favor de nós usarmos de misericórdia. Eu sou a favor de nós olharmos para o outro, mas sabendo que o outro também é fraco, que o outro também erra, assim como eu e você pode errar também.
Não somos perfeitos em Deus ainda. Mas vamos nos contentar com os nossos erros? Não. Vamos buscar se limpar dos nossos erros. Sabe? Vamos ir para o Jordão junto com Naamã. E se for necessário, lavar-se 7 vezes para nos purificar. Amém. Mas vamos nos purificar de nós mesmos primeiro. Porque nós condenamos, nós abatemos. Muitas vezes nós direcionamos palavras a pessoas que os levam à queda. Às vezes a gente não sabe o peso que tem as nossas palavras. Sabe, uma época quando eu trabalhava junto com o meu esposo que faleceu, eu falava alguma coisa, ele ficava triste, emburrado, sabe? E eu falei, por que as pessoas falam tantas coisas para você, você não fica com raiva? E eu falo e você fica com raiva. Eu e ele ainda não tinha nada um com o outro, nenhum relacionamento. Ele falou assim, porque as suas palavras têm peso. E aí eu entendi que muitas vezes a minha palavra para algumas pessoas tem peso. Mas qual é o peso? O peso da responsabilidade, peso do medo, peso de achar que é menos. E às vezes a gente nem põe balança nas nossas palavras. Eu mesmo sou uma pessoa que... Minha sobrinha esse dia falou que eu não tenho filtro nas palavras. Mas isso é uma coisa que eu ainda tenho que lavar, né? Que passar pelo Jordão ainda. E por que eu estou assumindo uma fraqueza minha aqui? Porque você tem que entender que quem fala não é perfeito. Quem fala também falha. Por isso que nós temos que olhar um para o outro com um olhar de misericórdia. Mas para você que precisa ser lavado, para você que ainda não está do jeito que Deus quer que esteja, eu te dou um conselho. Lava-te depressa. Lava-te depressa, porque o tempo é curto. Porque a qualquer momento, a qualquer hora, num piscar de olhos, seremos arrebatados. Jesus virá para nós. E não vai haver mais tempo de ir até o Jordão. Não vai haver mais tempo de nos lavar. Então, se tem algo que ainda você não foi curado totalmente, busque a tua cura em Deus. Se tem algo dentro de você que você já tentou tirar, mas não conseguiu, busque essa cura em Deus. Tire em Deus, sabe, debaixo de oração, debaixo de clamor. Vá a Cristo e diga: Senhor, eu não consigo vencer isso em mim. Mas não se conforme com a sua posição atual. Eu falo como aquele servo falou a Naamã. É tão simples o que Deus te pede. É só se lavar e você vai ficar curado. E muitas vezes a sua cura vai ser estar do jeito que papai quer. Estar como espelho limpo para que as pessoas se vejam em você. Louvado seja Deus. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E que Deus continue, o Espírito Santo continue falando no teu coração. Seja você Naamã, ou seja você o servo. Louvado seja Deus. Ou seja você Eliseu. Que Deus continue falando no teu coração, em nome de Jesus. Amém.